Por que as doenças respiratórias fazem tanta gente sofrer? Por que elas atingem indiscriminadamente crianças, adultos e até gente idosa? O que é o sistema respiratório? Qual é a complexidade dele? Por que adoece tanto? Por que tem tantas doenças diferentes? Respostas para essas perguntas você vai ter nesse vídeo. Fique atento, hein? Olá, sejam bem-vindos ao meu consultório. Eu sou Silvio Bernardes, biólogo, mestre em saúde pública, consultor de saúde e qualidade de vida e naturólogo. Aqui no canal Silvio de Moura Bernardes, que é o canal de Biologia e Saúde da família brasileira, nós aprendemos sobre biologia e saúde de uma maneira geral. Este programa chama-se Desfazendo Mitos e Ensinando Verdades. Qual é a verdade? A verdade de hoje é que as doenças respiratórias fazem as pessoas sofrer demais. Algumas delas podem ser até fatais, como o enfisema pulmonar, a embolia pulmonar e o câncer de pulmão. Outras incomodam a vida inteira, como as rinites, as sinusites, as traqueites, as faringites, as broncopneumonias, as pneumonias e a asma, além de outras, é claro. Bom, qual é o mito? É que algumas dessas doenças são ditas incuráveis. Será mesmo? O que é verdade e o que é mito nas doenças respiratórias e como você pode encontrar saída para esses problemas é o que nós vamos ver aqui no vídeo de hoje do programa Desfazendo Mitos e Ensinando Verdades. Começaremos o programa de hoje com uma explicação sobre as estruturas e o funcionamento do sistema respiratório. Antes, porém, de começarmos para valer, quero deixar bem claro que esta live, este vídeo, não tem a menor intenção de substituir os tratamentos médicos convencionais. A medicina que nós advogamos é complementar ao sistema convencional. E nós trabalhamos com estilo de vida e com recomendações causais. Portanto, ditas estas informações, dados esses esclarecimentos, vamos começar analisando o sistema respiratório. A gente tem aqui as narinas, onde começa o sistema respiratório, né? Ele termina lá no pulmão. O ar, quando entra nas narinas, passa aqui nas fossas nasais, narinas, fossas nasais. Aqui temos alguns ossículos, que são as coanas. O ar não entra direto, ele passa entre essas aberturas aqui. E revestindo essa camada protetora, temos um tecido chamado tecido epitelial pseudoestratificado colunar ciliado. Pelo fato de ser ciliado, o que esse tecido faz? Os cílios dele, que não está mostrando aqui claramente, porque a imagem é de muita amplitude, né? Ele tem cílios, que não confunda com cabelos, pelos de nariz são visíveis, cílios são invisíveis, a olho nu, não é? Os cílios retêm grande parte das impurezas quando você inspira. Quando você inspira, o ar entra por aqui, a primeira defesa é essa aqui, os cílios retêm grande parte da impureza. Essa pele que reveste as fossas nasais, ela também é rica em glândulas, chamadas glândulas mucígenas, porque elas produzem um muco, que é aquele muco que deixa seu nariz por dentro sempre úmido, não é? E, evidentemente, que esse muco também adere nele a sujeira que entra com a sua respiração, com a sua inspiração, né? Que é o movimento respiratório de colocar o ar para dentro. Ok, essa mucosidade, esses cílios, contribuem para aquela coisa que a gente vê quando o nariz está muito sujo, né? Você faz a limpeza com cotonete, é claro, né? Às vezes você usa um cotonete digital, mas vamos deixar isso para lá. Você pega um cotonete e faz, você tira a meleca, né? Que é aquela sujeira que ficou aí e iria para o seu pulmão, iria causar um problema sério lá, mas esse muco das fossas nasais e esses cílios do seu tecido epitelial de revestimento não deixaram entrar. Pronto, essa é a primeira defesa. Por isso que ninguém deve respirar pela boca. Porque quando você respira pela boca, aí não tem nada disso. E você vai ter
o ar com toda aquela sujeira entrando direto para a sua traqueia, tá bom? Bom, agora vamos ver o segundo segmento do sistema respiratório. Quando o ar desce pela garganta, ele passa pela nasofaringe e encontra esse termo aqui, esse trecho aqui, que é comum ao sistema respiratório e ao sistema digestivo também. Aqui está a faringe, dividida em nasofaringe e orofaringe. Então o ar vai descendo por aqui e aqui ele chega numa encruzilhada. Se ele tomasse esse tubo aqui, ele iria parar no pulmão, porque aqui é o esôfago. Mas esta membrana se abre e então quando ela se abre, ela também abre a passagem da traqueia, que é um tubo armado. E então o ar desce pela traqueia. A traqueia é um tubo cheio de anéis de cartilagem, ele fica sempre armado, aqui atrás do esôfago, né? Aí o ar desce aqui pela traqueia e quando ele chega aqui no meio, a gente não vai conseguir ver porque o coração está na frente, né? Mas quando chega mais ou menos nessa altura, o ar se divide em dois tubos. Aqui ainda dá para ver um azulzinho, vocês estão vendo aqui? Esses dois tubos, eles se dividem levando o ar, um deles para o pulmão direito e o outro para o pulmão esquerdo. Eles são chamados brônquios. Aqui você vê a entrada. O pulmão direito aqui ficou íntegro, né? Quer dizer, a gente não vê nada aqui nele, só vê o pulmão pelo lado de fora e suas divisões. Então, o pulmão direito, que é maior do que o esquerdo, ele tem uma divisão tripla, não é? Uma divisão tripla. Ele tem o seu lobo inferior, o lobo intermédio e o lobo superior. Já o pulmão direito está aqui aberto para que a gente possa estudar as estruturas. Então aqui entrou a traqueia. A traqueia entrou aqui, está aqui ela. E a traqueia logo aqui entrou o brônquio. A traqueia é essa aqui, esse grandão aqui, que se dividiu em brônquios, tá? Esclarecendo, brônquio direito, brônquio esquerdo. Aqui o brônquio esquerdo se divide, olha só, ele se divide aqui, forma este ramo, vocês estão vendo aqui, e tem outra divisão aqui para cima, não é? Na verdade tem várias divisões. Essas divisões do brônquio são chamadas bronquíolos e vocês vão ver que elas constituem uma árvore, ou seja, o bronquíolo vai diminuindo de tamanho, não é? O bronquíolo primário, que se divide em bronquíolos secundários, que se divide em bronquíolos terciários, e aí se dividem em bronquíolos cada vez menores, até chegar aos bronquíolos respiratórios e chegar também ao que nós chamamos de alvéolos respiratórios, ok, pessoal? Então, essa é a estrutura do pulmão. Aqui você tem um músculo, que é o músculo diafragma, que separa o tórax do abdômen. Então, você vê que o pulmão, aqui o pulmão direito e esquerdo é menor, porque no lugar que tínhamos aqui um outro lobo, como está aqui no pulmão direito, tem um espaço chamado mediastino, onde se situa o coração. Aqui está o coração, a artéria aorta, o cachimbo da aorta, onde ela dá a curva, e o ramo que segue aqui por trás passa para a cavidade abdominal. Aqui na cavidade abdominal não tem nada neste desenho, porque não é propósito da gente estudar qualquer coisa da cavidade abdominal, né? Aqui nós temos uma outra visão, né, do pulmão, a traqueia, novamente a traqueia, aqui é a entrada dela, e os dois pulmões estão mostrando os seus brônquios, bronquíolos superiores, intermédios, inferiores, né? E aqui o ar se divide, parte do ar que inspiramos entra para o pulmão direito, parte do ar que inspiramos entra para o pulmão esquerdo, e aqui o ar vai oxigenar o sangue. E evidentemente que remover dele o CO2, que são compostos tóxicos, e o sangue devidamente oxigenado, agora chamado sangue arterial, vai ser devolvido para a artéria aorta, que desce levando o sangue para todas as estruturas
do corpo da gente. Portanto, a principal função do pulmão é exatamente essa de oxigenar o sangue da gente, removendo o CO2, que é o dióxido de carbono, altamente tóxico, produzido durante o metabolismo das nossas células, e, ao mesmo tempo, colocando no sangue o O2, que é o oxigênio, para que o sangue leve a todas as células do corpo. Quando o ar, então, chega aos alvéolos, e aqui está uma parte de um alvéolo, isso aqui é uma representação, pessoal, como se vocês estivessem vendo o alvéolo, onde o ar chega dentro dos pulmões, e o sangue, onde o ar precisa liberar oxigênio para que ele entre em contato com as hemácias, as células vermelhas do sangue, sejam por elas direcionados para os tecidos. Muito bem, parece aqui nessa representação uma distância enorme, não é? Mas essa distância é de 0,001 milímetro, então é quase nada, né? Aqui está o alvéolo, onde o ar chega. Esse ar tem oxigênio, o oxigênio passa por difusão por essas paredes, a parede do alvéolo e a parede da célula, do vaso sanguíneo, né? O oxigênio passa para dentro do vaso sanguíneo e as células hemácias capturam e vão levá-lo para o resto do corpo. Paralelamente, essas células também trazem dos tecidos produtos de metabolismo, resíduos, restos, né, tóxicos, como o CO2, e ele passa também por osmose e difusão para o ar. E quando você expira o ar, você joga tudo isso do lado de fora do seu organismo, que é o lugar onde isso deve parar, não é? Só olha aqui um exemplo dos tecidos. Aqui vocês têm várias células, né? Células, e entre elas vasos sanguíneos, pequenos capilares, etc. e tal, né? É claro que essas células realizam reações químicas, que são o metabolismo, né? Produzindo proteínas e outras coisas, e tem resíduos também. Um deles é o CO2, né? O que acontece? Vamos ver aqui, vamos ver nesse aumento aqui o que acontece. Olha só as células, aquelas que elas estão bem grandes, o núcleo das células, o citoplasma, né? E as células então lançam na corrente sanguínea, aqui a parede do vaso, e aqui as hemácias novamente, né? As células lançam na corrente sanguínea, aqui estão as hemácias, elas lançam o seu CO2, olha aqui, tá? Elas lançam isso na corrente sanguínea. E elas recebem das hemácias o oxigênio para suas reações e para que elas vivam, porque não há vida sem oxigênio, né? E também não há vida com CO2 em grande quantidade. Então, essa é a troca a nível dos tecidos. Eu já tinha mostrado antes a vocês a troca a nível dos alvéolos pulmonares. Te convido para ver o que acontece num resfriado simples. Primeiramente, aqui a gente tem uma foto real, tá? Mostrando muco, até por vezes sanguinolento, por vezes não, e com cores diferentes dependendo das colônias de bactérias que estão crescendo aqui dentro. Quando você espirra, grande parte disso sai de maneira microscópica, você não vê, mas cada espirro de uma pessoa resfriada, ela joga no ar uma quantidade incrível de milhares e milhares de vírus dentro de gotículas de água altamente contaminantes, tá? Mas o que acontece dentro do corpo da gente quando existe a contaminação? Vamos ver se a gente encontra uma imagem mais nítida aqui. Bom, vamos explicar como está aqui. Aqui está uma célula, né? A partícula viral entra na célula da mucosa nasal, né? Esta célula é contaminada, ela passa a produzir vírus que entram em outras células e esses vírus contaminam outras células do corpo. E essas células vão se tornando cada vez mais, elas próprias, reprodutoras de vírus. Tudo isso que vocês estão vendo aqui são vírus que foram produzidos pelas próprias células do sistema respiratório, né? Aí quando está essa festa lá nos pulmões, né? Com o corpo sendo atacado e sendo subvertido para produzir ele mesmo vírus contra ele,
chega aos glóbulos brancos, né? Os glóbulos brancos chegam aqui, passam do sangue, olha aqui, eles saem do sangue, para dentro dos tecidos respiratórios, das cavidades respiratórias. Essa é a segunda etapa. Os glóbulos brancos, que são glóbulos de defesa, saem dos capilares e vão em direção à membrana de revestimento das células infectadas, né? E eles então vão produzir um muco um pouco denso, que é o catarro, a secreção, né? Quando essa secreção vem, é um sinal de que o nosso corpo está conseguindo dominar essa situação, por vezes probante, né? E aí a gente vai para a etapa 3, que está aqui, a etapa 3, bem clara, né? Quando as células, os linfócitos B, liberam os anticorpos. E os anticorpos estão aqui, olha, neutralizando os vírus. Vocês estão vendo? Os vírus são essas partículas redondinhas, os anticorpos são essas partículas compridinhas que se dividem em duas aqui, que estão neutralizando os vírus aqui. Portanto, as células de defesa estão usando anticorpos para neutralizar os vírus. É a produção dos anticorpos aqui, não é? E aqui nessa outra parte você tem também o outro drama da questão. Quando os anticorpos são produzidos, eles neutralizam os vírus, mas os vírus não vão ficar aí o tempo todo, né? Então aparece agora um outro tipo de célula feia que só ela, né? Os macrófagos são gigantes, né? Eles são capazes de consumir, os eosinófilos também, né? Eles são capazes de consumir, de fagocitar a grande quantidade desse complexo antígeno-anticorpo, acabando com a doença. O trabalho final é esse, né? Acabou com toda a doença, ajuda as células a se recomporem e vem as células de reparação do nosso corpo, que são vários, plasmócitos, estiócitos, fibroblastos, etc., para reparar a lesão sofrida nesse caso. Quando a gente tem uma infecção muito forte, as paredes da traqueia e dos brônquios, principalmente dos bronquíolos e brônquios, viu? Pode se inflamar e se espessar, e essa abertura grande para passar o ar pode ficar desse tamanho, olha, cheia de secreção ainda. Então você vê por que falta de ar em muitas doenças respiratórias. Como doenças respiratórias e o sistema respiratório e o sistema digestivo têm uma passagem comum na faringe, né? Orofaringe, nasofaringe. É comum que nas doenças respiratórias o sistema digestivo também apresente inflamações. O que você está vendo aqui, sabe não? Aqui você está vendo as amígdalas, é a garganta de uma pessoa, tá vendo? E aqui estão as amígdalas, né? Então, essa pessoa tem uma inflamação das amígdalas, uma amidalite, né? Tá aqui, olha, placas de pus. Algumas dessas placas podem ficar duras e numa tosse elas podem até soltar. Quando a pessoa pressiona, parece uma borrachinha, quando a pessoa pressiona ela aqui na mão, ela se mostra bastante mal cheirosa. E o que você está vendo aqui é uma laringite, olha, com ela bem inflamada aqui, a laringe bem fechada, né? Isso aqui são placas de pus, aqui também é muito pus, com alguns nódulos, vocês estão vendo? Isso é uma laringite. E agora, o que acontece na pneumonia? Como a gente já te explicou, no pulmão, existem aqui os alvéolos pulmonares, né? Aqui está aumentado para que você possa ver melhor. Cada saco desse aqui é uma bolsa cheia de ar. O ar vem para cá para poder ir para a corrente sanguínea, né? E aí a gente aqui aumentou os alvéolos, aqui o autor do Atlas aumentou os alvéolos para que você veja como é que os alvéolos trabalham, né? Aqui estão eles, aqui vem o ar, né? E aqui de lado você tem uma série de células, tá? Uma série de estruturas aqui muito complexas, muito complexo esse revestimento dos alvéolos, né? Aqui em torno deles são os capilares, tá? E aqui são as células vermelhas dentro dos capilares. Mas aqui dentro, aproximando mais um pouco, você vê, olha, os macrófagos. Tudo que é poeira, tudo que é infecção, tudo que é contaminação, vírus, fungo, que consegue passar pelos filtros que existem em todos os condutos do sistema respiratório e chega aos alvéolos,
é fagocitado por esses macrófagos que voltam à corrente sanguínea e vão com essas poeiras até a pleura, que é a membrana externa do pulmão, onde eles depositam isso aí, formando um lixão que pode permanecer pela vida inteira. Aqui são, então, 2 alvéolos saudáveis, com atividade dos macrófagos, atividade do sangue, etc e tal, a amplitude necessária, não é, para ter o ar. E aqui vocês têm, aqui abaixo, os alvéolos contaminados, né, durante a doença da pneumonia. Esses alvéolos foram atacados por diversas bactérias, né, e eles estão inflamados. O que você vê aí? Que eles estão aumentados, tem uma série de líquidos por aqui, secreções, olha, tanto quanto azuladas aqui, não é? Parte esbranquiçada com líquido. E a parte respiratória diminuiu muito, né? Aqui diminuiu mais ainda, estão vendo? Essa parte azul está completamente degenerada, essa parte branca completamente inflamada, e aqui a parte respiratória, quer dizer, essas células todas aqui de baixo não estão mais tendo contato com ar, não estão mais recebendo oxigênio, nem jogando dióxido de carbono aqui dentro. Isso acontece na pneumonia, uma doença bacteriana, uma doença bem infecciosa dos pulmões. E eu trago aqui para vocês uma imagem radiográfica de um derrame pleural, né? uma espécie de derrame onde a infecção do pulmão foi tão grande que houve extravasamento de sangue, pode ser também ar, pode ser líquidos, né? Aqui você tem o pulmão direito em posição normal, né? E aqui o esquerdo você não vê essa parte de baixo dele porque o sangue inundou essa cavidade aqui de tal forma que não dá para o raio-x mostrar o restante desse pulmão esquerdo. O que você vê aqui é um pulmão com tuberculose. Essa parte mais alta aqui, que dá para a gente ver, é a parte de cima do pulmão, né? Já com cavidades, essa parte aí não respira mais, já está completamente infectada. Aqui por baixo ainda pode haver alguma coisa, mas muito dificilmente essa parte do pulmão vai se recompor depois dessa terrível doença. Pronto, pessoal, aqui dá para ver já, né? A estrutura normal, cavidade normal, né? E aqui a cavidade fechada quando o indivíduo tem a asma. Aqui nós temos uma chapa mostrando uma pessoa com tumores nos pulmões, né? Vários tumores pulmonares, podendo ser tumor benigno ou, no caso, tumor maligno, que é um câncer.
Pessoal, aqui no consultório, todos os dias eu recebo pessoas com os mais diferentes tipos de doenças. E quando eu faço o meu aconselhamento como consultor de saúde e qualidade de vida dessas pessoas, geralmente elas têm doenças e as doenças respiratórias não escapam a esse escrutínio, elas têm doenças por causa do estilo de vida delas. Moram em condições miseráveis, mesmo em bairros bem ricos, respirando fumaça de carro, descarga de fábricas, etc. e tal, agredidas por tanta radiação cruzada em edifícios, com todo mundo, teu vizinho de um lado, do outro, de cima, de baixo, com aparelhos elétricos, e é onda para lá e onda para cá, etc. e tal, mas principalmente respirando um miserável ar nas grandes cidades. Por isso que é preciso que de vez em quando saiamos e possamos ir até o campo ou até uma praia, não é? Para respirar puro. É importante fazer movimentos respiratórios, respiração profunda, né? Como se estivesse colocando ar na barriga e jogando para fora diversas vezes ao dia, especialmente em um lugar onde haja um ar puro, porque fazer respiração profunda com ar poluído é pior ainda, tá? Bom, quando as pessoas têm doenças respiratórias, elas têm por uma série de coisas, dentre elas a sua alimentação. A alimentação costuma adoecer um pouco as pessoas e é preciso que as pessoas saibam muito bem disso para se cuidarem melhor, pessoal. Assim, por exemplo, quem tem doença respiratória crônica, aquela rinite crônica, aquela sinusite crônica, asma, etc. e tal, tenta retirar leite e seus derivados, faz isso. Porque grande parte dessas doenças somem só tirando leite e seus derivados. Mas é tirar mesmo, pessoal. Não é ficar com essa história de uma vez ou outra, não, tá? Uma outra coisa que você pode retirar para ver se isso também é a causa é o glúten. Eu recomendo que façam uma reposição microbiana intestinal, mudem a flora intestinal, tomem bastante vitamina C de qualidade, não aquela vitamina C que solta bolinha, que fica subindo e descendo dentro do copo, com corante amarelo, cancerígeno, não, pessoal. Vitamina C de qualidade. E você também poderá trabalhar com um bom ômega 3, né? 1.800 mg de ômega 3, 1.200 mg de EPA e 600 mg de DHA. E, sem sombra de dúvida, alho é exponencial. Mas quando você tem coisas crônicas assim, eu recomendo sempre que você faça esses exercícios respiratórios, tenha uma alimentação saudável, coma menos açúcar, faça mais exercícios físicos, coma mais coisas, frutas e verduras e, dentre outras coisas, eu recomendo a vocês o alho. Bom, todas as vezes que eu faço vídeo assim, nos comentários ou no particular, as pessoas perguntam: professor, você falou de uma maneira geral, mas o que é que de fato você passa para as pessoas? Olha, para desinfetar as vias respiratórias, eu costumo colocar um suplemento que tem componentes viricidas, bactericidas e fungicidas, mas que é letivo nessa escolha. Não sai matando tudo, não. Sai matando o que é patógeno. Portanto, eu uso sempre o Garlic Nutrilite. O Garlic Nutrilite, certo? Esse é o que eu uso. Quando os pacientes tomar um tablete 2 vezes ao dia, esse potezinho de Garlic tem 120 tabletes, portanto, 2 vezes ao dia ele dá para 2 meses tranquilo, né? Eu também costumo tratar com acerola C Nutrilite. Por quê? Porque é uma acerola C feita a partir de plantas plantadas de forma orgânica, é para mastigar docinho, até as crianças gostam, e como as crianças que têm problema respiratório precisam de vitamina C, não é? É uma coisa agradável, não tem aditivos químicos, é da própria acerola, não é uma vitamina C sintética que você põe para dentro, não é? É outra concepção, tá certo? Eu também estimulo o probiótico Flora Balance para dar uma limpada lá no intestino, porque pensem, por incrível que pareça, o intestino tem suas representações e tem suas atuações em deprimir ou estimular o sistema de defesa, que é aquele que vai combater suas doenças respiratórias.
É sempre bom que a pessoa tenha fitonutrientes em abundância dos 5 grupos importantes e que tenha vitaminas e minerais que possam dar um suporte para que o corpo possa resistir às doenças respiratórias. Por isso, eu costumo recomendar o Daily Plus Nutrilite. De quebra, eu também recomendo e muito que as pessoas tomem própolis. Então, vá até uma farmácia, escolha um própolis que seja líquido, mas que não seja alcoólico. Compre esse própolis, veja se ele tem um PV, que é o potencial de flavonoides, mínimo de 11, 12%. Ele deve ter escrito lá na embalagem. Você pode pegar 30 gotinhas dele, coloca lá num meio copo d'água e toda vez que tomar faz um gargarejozinho que já é para ir limpando a sua garganta, tá bom? E aí repouso, tranquilidade, e também é bom que você possa usar numa bacia assim, né, água fervendo, bota umas gotinhas de óleo de copaíba, melhor ainda hortelã, não é? Você pode botar hortelã, eucalipto, melhor ainda, umas gotinhas de eucalipto para você inalar. Pode também ser com menta piperita, eu até acho menta piperita melhor, tá? Então eu já lhe citei para um tratamento auxiliar das doenças respiratórias, correção, exercício físico, correção da sua alimentação, exercícios respiratórios profundos. Olha lá quantas dicas eu dei, hein? Um suplemento como o Garlic, eu já lhe citei o probiótico Flora Balance, já citei a Acerola C Nutrilite, citei também o ômega 3 e também aconselhei você a ir a uma farmácia, pegar um bom própolis e também ter alguma coisa com guaco, Pneumonex na farmácia, todas elas têm, vai ser muito bom porque dissolve a secreção e bota para fora, apesar de que o Garlic faça isso muito melhor do que o guaco, tá bom? Eu já lhe mostrei o Garlic, não foi? Já lhe mostrei o Garlic e vou lhe mostrar também, tá aqui, né? Vou lhe mostrar também, ó, o Acerola C, o Daily Plus, Acerola C, Daily Plus e probiótico Flora Balance. Está o probiótico Flora Balance, é uma cápsula por dia com o almoço. Acerola C, quando é criança, para que ele mastigue uma cápsula 3 vezes ao dia, quando está nas crises, né? Quando é adulto, 2 cápsulas 3 vezes ao dia nas crises e uma cápsula 3 vezes ao dia para a manutenção. E o Daily Plus, que esse pote de 90 tabletes, o Daily Plus tem, vocês estão vendo aí na capinha dele de que as vitaminas e minerais são retirados: mirtilo, acerola, cenoura, raiz forte, leveduras, espinafre. E vocês tomam um tablete pela manhã, com a refeição da manhã, e outra tablete com o almoço de vocês, tá? Se você quiser adquirir alguma coisa da Nutrilite, como o probiótico Flora Balance, o Garlic, o Daily Plus, a Acerola C, você pode me pedir e eu mando para você o link do meu canal. Você se inscreve e compra direto na fábrica. Eu não vou vender nada a você, eu só vou facilitar o seu contato com a fábrica. Você se inscreve lá através do meu canal, não é o canal do YouTube, né? O canal da Emoi, que a Emoi é patrocinadora da Nutrilite. Eu lhe dou o meu link e você se inscreve. Se você quiser isso, o meu telefone de contato é o 75, é o DDD 999824218, 75999824218. Qualquer coisa eu vou deixar aqui, até mesmo o link de cadastro eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo e na parte descritiva do vídeo para você, tá? Olha, foi muito bom estar com vocês. Eu estimo suas melhoras, que você nunca mais tenha problemas crônicos de pulmão. Siga o tratamento que seu médico está recomendando, mas não deixe de fazer o nosso, porque a medicina trata a doença e eu trato as causas dela.
Grande abraço, grande beijo, a gente se vê no próximo programa Desfazendo Mitos e Ensinando Verdades. Até a próxima terça, pessoal!